Descreva. Eu fiz o quê? Dei um beijo aonde? Na testa da André, que estava gelada. Ela pensou o que eu ia fazer, ela perguntou. Aonde que o beijo na testa da André começou? Aqui. Aquela ação foi ensaiada aqui. Eu tenho vontade de dar um beijo na Andréia, mas aí a tua mente corre e diz assim, não vou dar não porque ela vacilou ontem à noite. Eu produzi um pensamento de vida, beijo. A minha mente produziu um pensamento de assassínio. Matou o beijo que eu poderia ter dado nela. Esse beijo poderia ser uma semente para a noite de hoje. Deixa Deus usar, irmão, viu? Aí hoje à noite, presta atenção. Eu tenho uma péssima noite de novo com a Andréia. Aí eu digo, você repetiu o que você fez ontem à noite? Não. Aconteceu porque eu interceptei a semente que ia construir a minha noite maravilhosa de hoje. Eu tive desejo de dar um beijo, mas o meu pensamento disse, não, seja orgulhoso. E você sucumbiu ao seu próprio pensamento. O diabo está se metendo na nossa vida. Não, o diabo não precisa se meter na vida de quem tem pensamento assim. O diabo tem mais o que fazer. Ele tem gente inteligente para demover do pensamento. Ele tem gente santa para tentar. Ele não precisa perder tempo com gente que é diabo de si mesmo. Por quê? Que há tantos caminhando pelo caminho da libertação, tantos caminhando pelo caminho da batalha espiritual, mas continuam amarrados a vida inteira. Porque não é contra o diabo a sua luta. Pega a sua geraçãozinha dos filósofos de Facebook. Todos se acham intelectuais. Crer agora é diminuir-se. Aí você, porque quer se achar grande, vai abrindo mão da fé, vai abrindo mão da vocação e da utilidade no reino. Aí vai se transformando nessa figurazinha bonitinha no Facebook, mas vazio de alma. Vai se tornando o diabo de si mesmo. Acontece aonde? Aqui. Deixa eu ler mais umzinho para você. 2 Tessalonicenses 2, de 1 em diante, perdão. Ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, olha só, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Quanto à vinda de nosso Senhor, não se mova facilmente do vosso modo de pensar. Porque outrora você esperava pela vinda do Senhor, você acreditava na vinda do Senhor, você acreditava no Senhor que vinha, você acreditava que havia um lugar de onde Ele vinha, para um lugar para o qual Ele vinha, para um povo para o qual Ele vinha. Agora você não acredita em mais nada, você se moveu facilmente do seu modo de pensar. E o pior, nessa geração isso parece intelectismo. Ah, deixa de ser burro, cara. Você não vê que você trocou de Deus. Se troca de Deus, a qualidade de vida muda. Vamos continuar. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele está dizendo, antes da apostasia geral, ou seja, a ideia de Paulo é que antes da vinda do Senhor vai haver uma apostasia geral. Os que têm fé vão deixar de crer geral. Vai ser um negócio assim, sem precedente na história da humanidade. Para mim esse tempo chegou. Porque os que dizem crer, estão dentro da igreja, não mostram fruto de que crer coisa nenhuma. É só mercado. Só blá, blá, blá. Pelos frutos conhecereis. Nunca tivemos tanta gente dentro da igreja, nunca tivemos um Brasil tão ruim. Nós não vemos os frutos fora dos que estão dentro. Então a nossa fé é discursiva. Temos religião, mas a nossa mente não é dominada por ele. Então perdemos o poder de influência. O poder da igreja não é de aglutinação, é de dispersão. E na dispersão ela influencia, porque ela é sal na carne. É ela que dita o sabor da carne e se a carne apodrece ou não. Se a vida perdeu o sabor e o tecido social está apodrecendo, não é porque o diabo está presente, é porque a igreja está ausente. Então vamos analisar frutos. A apostasia vem. A apostasia não é ausência de reunião, é ausência de influência. É quando a minha vida se torna insípida.
E ele está dizendo, essa apostasia será sem precedente. Mas antes acontece o quê? As pessoas serão demovidas do seu modo de pensar. Cara, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Então, se isso é verdade, vamos aprender algumas coisas. Primeiro, não há mudança na vida sem que haja primeiro mudança de mente. Pastor, eu preciso muito mudar a minha vida. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Pastor, eu preciso sim. Qualquer coisa, independente que você vai fazer, tem que começar aqui. Quando a gente lê Romanos 12, 1 e 2, fala sobre conformação e renovação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é conformar o mundo? O mundo é isso aí que a gente está vendo. Distante do projeto original de Deus, distante do Deus que desenhou um projeto para ele. Por causa disso, distante um do outro. E porque distante do outro não ama, porque amor pressupõe proximidade. E se eu não amo, o que eu sinto é medo. Medo por quê? Por causa da inconsciência, quase consciência, de que porque não amei, usei. E se usei, eu vou colher o que plantei. O medo não é só porque o outro é uma ameaça a mim, é porque eu tenho consciência de que o que eu plantei lá é um fruto que eu vou colher terrível. Então o mundo é assim. Então ele diz, como que você não se transforma nesse mundo? Distante do próximo, distante do Deus, distante do projeto de Deus para a tua vida, diante do Deus que desenhou um projeto. Como é que você não se transforma nesse mundo? Renovando mente. Experimentar o melhor de Deus é privilégio somente para quem tem coragem de renovar, de inovar. Só para quem tem coragem de analisar o seu tempo e dizer, meu tempo mudou, eu tenho que me renovar, eu tenho que me adequar. Mas não é me adequar ao mundo, é me tornar um novo ser, porque o mundo muda a sua imagem, mas a essência é a mesma. Egoísta, hedonista, infiel. Então, só que com outra cara, com outra tinta, com outra pintura. Então, eu tenho que falar uma nova linguagem, porque eu não posso me transformar nisso. Eu não posso me conformar a isso. Conformar você já aprendeu, né? Esse copo tem uma forma, não sei que forma é essa, cilíndrica. E você bota água dentro do copo, a água pega o mesmo copo, mesma forma do copo. Mas se tu bota dentro da tampinha, a água vira tampinha. Se tu botar dentro de um pinico, toma a forma de um pinico. Se tu botar numa bacia, vira uma bacia. A água se conforma às circunstâncias. Como é que nós não nos conformamos a isso que está aí? Ora, se o mundo outrora era uma bacia, lança-se dentro da bacia, não tem outro lugar para ser no mundo, tem que ser no mundo, mas você não se transforma nessa bacia. Como que você não se transforma? Renovando mente, ou seja, mantendo na palavra. O mundo muta e vira um copo, você continua tendo a tua forma, você não se conforma ao mundo. O mundo está cada vez mais egoísta, você não vai ser egoísta. O mundo está cada vez mais individualista, você não vai ser. O mundo está cada vez mais violento, você continua amando. Como que eu faço? Aqui. Mas não, a maioria dos crentes são iguaizinhos aos que nem sabem o que é Deus, na faculdade, na rua, na festa, no namoro, tudo que é lugar. Eu não estou falando de pode beber vinho, não pode, pastor? Pastor pode botar brinco na orelha? Pode usar barbija, pastor? Não estou falando dessa meninice idiota. E esse nível nós já passamos há muito tempo, irmão. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de ser um agente de transformação. De ser alguém que sinaliza o reino de Deus onde está presente. E não é com discurso religioso, é com influência humana. É ter o respeito daquele com quem você convive. Esse cara eu respeito. Essa mulher eu respeito. E respeita por quê? Por causa da sua postura, por causa da sua identidade, por causa do seu caráter. Ou eu mudo a mente, ou tomado pelo pessimismo, eu autentico o status quo.
Quer mudar, meu irmão? Muda a forma de olhar para a vida, de olhar para si mesmo. Quando você se olha no espelho e vê uma fracassada, como que Deus te vê? Te vê mais do que vencedor. Você olha para o espelho e só vê uma gorda. Deus te vê como uma menina dos meus olhos, diria ele. Você é mais do que uma imagem. Você é mais do que um produto, do que um pedaço de carne. Há Deus dentro de você, é uma imagem. Você é uma casa onde Deus resolveu morar. Precisamos entender que eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu não sou nem o que eu penso ser. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. E Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Ele diz que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele diz que a batalha será sangrenta e os cadáveres serão muitos. 10 de um lado, 10.000 de um outro, 1.000 do outro, 11.000 cadáveres. Mas ele está dizendo, você vai caminhar entre cadáveres, você vai chegar lá porque você é filho do Deus da vida. E quem tem dom para isso? É aqui. Fernando Pessoa, tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa e porque passa morre. Mas ele continua dizendo, tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. Nesse quesito, nada faz tão mal para o ser humano quanto a religião. Religioso tem uma dificuldade maligna de mudar. Sou conservador mesmo. Não mudo. Eu fui educado em 1950, eu acredito que em 1950 tem que ser educado agora. Ele, não querendo mudar a essência, ele não tem coragem de mudar a forma. Ele não sabe que se não mudar a forma, o que ele perde é a essência. A essência do evangelho não muda, é a mesma coisa. Mas a forma de comunicá-la, a forma de compartilhá-la. O evangelho e a sua essência não muda. Mas aquele para quem se prega esse evangelho, esse muda. A sociedade muda. Seus valores mudam. E eu tenho que maduramente, de forma grande, me ressignificar, me emoldurar a esse mesmo evangelho que não muda, para que eu possa falar essa nova língua, com essa nova geração, com esse novo filho, com esse novo... Mas não, o religioso não muda. Por isso que é infeliz. Tem que se fingir de crente santarrão dentro do domingo, porque é o único dia que você se sente vivo. Então, não há mudança que não passe pela mudança de mente. Vamos terminar. O que mais que a gente aprende, se isso é verdade, pastor? Regule a liberdade dos seus pensamentos. Seja o senhor deles e não o escravo deles. Porque se eu tenho no meu pensamento o meu servo, eu tenho o melhor de todos os servos. Mas se eu tenho nos meus pensamentos o meu senhor, eu tenho o pior de todos os senhores. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para demolir fortalezas. Derrubando, olha, raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Irmãos, olha isso aqui. Poder de Deus é, sobretudo, poder para demolição de fortalezas. Fortalezas, segundo Paulo, é raciocínios e pensamentos. A palavra quer entrar, Deus quer estabelecer o seu projeto em nós, mas o meu pensamento não deixa. Há uma fortaleza entre o pensamento de Deus na palavra e o meu pensamento. Não, a Bíblia diz isso, mas eu acho que, ou seja, a fé não foi produzida. A fé vem pelo ouvir. Quanto menos se ouve, menos fé. A fé é gerada pelo conhecimento da palavra. Portanto, não existe quem tenha fé que seja ignorante bíblico. Não tenha conhecimento. Como você estuda tudo, menos a palavra. Aí a glória é tua. Por quê? Por causa dos pensamentos que você produz. Olha que moleque inteligente. Que homem inteligente. Esse homem é muito inteligente. Cara, esse cara é uma cabeção. O cara escuta isso toda hora. Chega a ser chato. O tempo todo, a inteligência do pastor. O pastor é muito inteligente, muito inteligente. Aí um fala assim, meu Deus do céu. Fica quietinho aí, Neil.
Deixa que eles te glorifiquem, mas aceitar a glória dele de jeito nenhum, Neil.